Muito bem, pessoal, boa noite. A gente começa esse quadro que tem um nome muito interessante, que é Café com Visão. É um bate-papo um pouco mais descontraído, na hora do café, para a gente falar desse tema que a gente gosta tanto, que é a proposta desse canal, que é o pensamento sistêmico, complexo. Muito bem? E eu queria deixar claro desde já que, no final das contas, o foco que a gente quer chegar é falar sobre constelação sistêmica nas organizações. Só que para isso, o embasamento do pensamento sistêmico é muito importante. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje, no restante desses vídeos que a gente vai gravar ao longo desse canal. Também mostrar, né, Fabrício, de que forma isso atua na prática e como pode contribuir com tantas pessoas nas organizações, auxiliar na liderança com as equipes, tomada de decisão, gestão de conflitos e muitos outros fatores que também podem contribuir com quem está nos assistindo nesse momento. Muito bem. Então, Marcela, para começar sobre esse tema, vamos fazer um comparativo, que eu já sei que você vivenciou muito isso, sobre o pensamento linear cartesiano e o pensamento sistêmico complexo. Pensamento linear cartesiano não complexo isso, né? Mas daí a gente já começa a observar que é uma forma muito linear, muito engessada, muito tradicional de se enxergar o mundo. É o que a gente fala de ser muito extremista também, ou é isso, ou aquilo, ou certo, ou errado. É um formato de pensamento movido muito por julgamentos, né, Fabrício? É aquele modelo em que a gente tende a apontar demais e a gerenciar de menos o que realmente vem acontecendo. E o formato cartesiano, que é o que já não cabe mais, infelizmente ele ainda é o que está movendo muitas empresas, muitas equipes e muitos profissionais. E isso está engessando, isso está tornando o processo cada vez mais complicado. E aí trazendo uma nova visão, que é o pensamento mais sistêmico, um pensamento que não é tão diretivo, mas de uma forma mais circular, proporciona também nós enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo. E é isso que a gente vem tratar aqui nesse bate-papo. Muito bem, eu gostei do tema e do que você falou. E reforçando o cartesiano, o que me incomoda muito nele é a superfície, né? As pessoas se relacionam na superfície, com respostas rápidas. É o cérebro fazendo com que a gente responda rápido e não se conecte nas questões. Isso é típico do pensamento cartesiano, né? E isso é típico do que move as empresas e as pessoas hoje. É engraçado, para compartilhar um momento, que quando você vai conversar com as pessoas num ambiente corporativo que seja, as pessoas estão extremamente aceleradas, agitadas, com respostas rápidas, de uma forma muito objetiva, às vezes de uma forma rude, e que elas param muito pouco para se conectarem com o que realmente funciona, com o que realmente faz sentido. Isso torna as coisas de uma forma muito mais frívola, superficial, e é o que a gente quer fugir hoje em dia, né, Fabrício? Exatamente. No caso, o exemplo que você deu dentro das organizações. Você, por exemplo, é um gestor que está tratando com um colaborador, um analista. E você percebeu o erro, o comportamento típico é: você está errado. A primeira coisa a se fazer é o julgamento. Esse é típico do pensamento cartesiano. O pensamento sistêmico complexo, que a gente vai falar mais a fundo em outras oportunidades, a gente pergunta, a gente tenta entender colaborador, analista, funcionário, parceiro, colega de trabalho. Como é que você chegou nessa decisão? Que raciocínio você levou para chegar a esse ponto? A questão do certo e errado nem é importante nesse momento, mas você entender como é o ponto de vista dele, que histórico de vida que ele chegou até esse momento e tomou aquela decisão, isso faz uma diferença danada na relação. Isso pode fazer com que nas próximas relações, nas próximas decisões, a maneira de se relacionar com esse colaborador seja diferente. O grande lance do pensamento sistêmico é isso, né? Aprofundar um pouco e sair da velocidade, sair da correria. E o que é interessante é que isso está disponível para todos nós. Isso é algo viável para todos nós. Nós não estamos falando de uma alta liderança, um alto escalão, que
que têm formações privilegiadas. Nós estamos falando de pessoas comuns, profissionais comuns, que também podem desenvolver e aprimorar a sua forma de pensar, independente do nível hierárquico que ele se encontra. Imagina isso na realidade. Tomemos como base que a maior parte das empresas, vamos pegar a nossa região, são formadas por empresas familiares. Empresas familiares que já carregam seus modelos engessados, os seus paradigmas, as suas crenças, né, o seu formato linear cartesiano. As suas regras. Imagina essas regras sendo compartilhadas no seu ambiente corporativo, com equipes, com pessoas completamente diferentes. Como é que fica esse jogo, Fabrício? Pois então, tende a se tornar repetitivo, né? E para sair desse ciclo, né, é uma dificuldade danada. Muitas vezes a empresa precisa até mudar a equipe de uma vez só para ver se sai desse ciclo. Então, aproveitando a oportunidade, Marcela, vamos dar um exemplo legal do pensamento cartesiano. Me conta essa história do forno que a Maria fazia o pernil lá dentro e tal. O que você fala disso? O que você lembra disso? Essa é uma história muito interessante que, por incrível que pareça, eu utilizo ela onde eu vou. E dentro das empresas, então, porque a gente tem mania de apontar muito, né? Julgar, esse profissional ele é ruim, ele é incompetente, ele faz sempre as coisas da forma errada, e muitos apontamentos e julgamentos. E a gente tem um exemplo excelente, que é o exemplo da Maria. A Maria, que trabalhava na casa de seu Francisco e dona Clotilde, muitos anos trabalhando na casa deles, Fabrício, uma profissional dedicada, gostava muito da cozinha. Só que chegava numa determinada época que solicitavam para ela assar um pernil. E assar um pernil, quem sabe, demora um bocadinho, né? Demora um tempinho. O engraçado é que ela tinha uma forma inusitada de sempre fazer no mesmo jeito. Ela colocava o pernil no forno, mas deixava a porta do forno aberta. E aquilo passava horas e horas, aquilo assando, aquela porta aberta, e aquele cheiro incendiava toda a casa. E aí vinham os chefes, os patrões, e falavam: para com isso, está gastando gás, está errado essa forma que você faz, tem uma portinha, é só fechar a portinha. Então começavam sempre com apontamentos, julgamentos típicos, né, do pensamento cartesiano. E aí teve uma determinada época que o casal recebeu uma família, né? E aí uma família, a senhorinha chegou na cozinha e viu a Maria colocando o pernil com a porta do forno aberta. E aí a visita chegou e falou assim: mas por que você está deixando essa porta do forno aberta? Não seria mais fácil você fechar? E aí Maria, chateada, porque já tinha tomado muitas broncas nesse dia dos seus chefes, falou: acontece que foi o jeito que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou. E aí foi onde essa visita muito atenciosa falou: me conta um pouquinho dessa história. Maria foi compartilhar que foi um formato que ela aprendeu com a mãe, porque a mãe ensinou que a melhor forma de deixar esse pernil mais saboroso, mais suculento, seria deixar a porta do forno aberta. Maria também nunca parou para questionar o porquê que a mãe também fazia isso. E aí, com alguns minutos de conversa, Maria se atentou que, na verdade, é porque a sua avó, lá da roça, que morava há alguns tempos, né, num sítiozinho humilde, não tinha um forno como a sua patroa tinha. Então, deixava o pernil, que sempre era muito grande, um forno provavelmente de barro, não tinha que se fechar a porta. Maria trouxe esse modelo arraigado, pegando lá de trás, sem muito questionar, apenas replicou o modelo que aprendeu com a sua mãe. O que nós podemos aprender com isso, Fabrício? Que muitas das vezes o julgamento não sabe o pensamento por trás daquela ação. Né? E o que essa visita, essa senhora fez naquele momento é se conectar com a Maria, cozinheira, por um outro olhar, não do julgamento, e tentar aprofundar um pouco mais
no que levou à decisão. Esse aprofundamento é típico aprofundamento muito útil no pensamento complexo, que é sair da superfície e gastar um pouco mais de tempo, ou investir um pouco mais de tempo na relação e aprofundar um pouco mais no porquê, na origem, de onde veio aquilo, para você ter um olhar diferente. Seria usar uma habilidade que todos nós temos, que é a habilidade da visualização, da observação, observar um pouquinho mais, observar o que se mostra aquele cenário e não apenas pegar um caminho e seguir nesse caminho, né? E com um pouco mais de quantidade de presença, né? Exatamente. Quantos conflitos, Fabrício, nós poderíamos evitar agindo assim, hein? Dentro das organizações, então, vou até tomar um cafezinho. Isso aí. Muito bem. Essa história ajuda a gente a começar a entender um pouco mais essa diferença e por que o pensamento complexo é tão importante hoje, o que a gente vai defender aqui ao longo desses vídeos dentro desse canal. A gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, a sua paciência para escutar um pouco sobre isso. Logo, logo tem mais vídeos. Com certeza estaremos de volta, sempre com uma visão ampliada, trazendo pensamentos que às vezes as pessoas não estão tão acostumadas, uma nova forma de enxergar a vida, o mundo e os negócios. É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima.